Uma boa noite a todos os irmãos, aos irmãos aqui de Cotia, de Caputera e também do Jardim Leonor. É uma alegria estar aqui nesta quarta-feira, trazendo a mensagem para os irmãos. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque com esta pandemia a gente não pode ir na igreja, não prega, né? E a gente fica um pouco desnorteado, né? Mas nós estamos hoje, estou feliz porque nós podemos transmitir essas mensagens para os nossos queridos irmãos. Como sendo quarta-feira, uma quarta-feira especial de oração, né? Gostaria de fazer uma introdução aqui sobre a oração. Tem aqui eu relacionei aqui 10 coisas que a oração é capaz de fazer. Então, a oração, ela aumenta a esperança. A oração também, ela diminui a ansiedade. E a oração, ela faz prosseguir. E ela dá força também, né, para nós prosseguirmos. A oração, ela nos dá sensação de acolhimento. A oração nos conecta com Deus. A oração, ela ajuda também a acabar com a solidão. A oração, ela liberta o cristão das angústias. A nossa vida também, ela deve ser em constante oração. E a oração, ela traz quebrantamento. A oração, ela vence, sabe quem? Satanás, né? Então, se nós não nos apoiarmos no poder da oração, nós não seremos capazes de vencer o poder de Satanás. Então, estamos sempre sintonizados com ele, né? Com Deus, para nós vencermos os ataques de Satanás. O texto para nós meditarmos nesta noite está em Mateus capítulo 20, o verso 28. Quem tiver a Bíblia com vocês poderão abrir, e nos diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida para a salvação de muitos. Então nós vemos que por meio do sacrifício de Jesus, Deus salvou toda a humanidade do pecado e da morte. A Bíblia diz que o sangue de derramamento, ou seja, o sangue derramado por Jesus, né, é como o preço de um justo. E aqui fala que não tem cifrão, não tem número para medir este valor que Jesus pagou por nós, né? Nós vemos que esse preço foi tão alto, tão grande, né, que não tem cifrão para medir esse valor. E Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, ou seja, sem pecado. E eles podiam ter vivido, né, para sempre. Mas eles perderam essa oportunidade quando eles escolheram fazer o quê? Desobedecer a Deus. O pecado, ele é como uma herança genética. E quando teve filhos, Adão e Eva passou essa herança genética para eles. E muitos hoje são escravos do pecado. É por isso que a Bíblia diz que Adão e Eva vendeu a si mesmo e a seus filhos como escravo do pecado e da morte. Nenhum dos filhos de Adão e Eva podiam recuperar o que ele tinha perdido, já que todos eram imperfeitos. Assim, os descendentes de Adão ficaram sem nenhuma esperança. Deus ficou irado com essa atitude, com essa situação? Não. Mas Deus, ele sentiu profunda compaixão deles.
Deus ama quem? A humanidade, o ser humano. Por isso, ele providenciou uma maneira justa de perdoar e pagar, então, o preço por nossos pecados. João 3,16 fala que Deus amou a humanidade, que providenciou uma forma para salvá-la. A Bíblia, em Romanos 5, capítulo 5, no versículo 19, está escrito: assim como por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Então, esse texto explica como a morte de um único homem pagou a salvação de muitos pecadores. Então, todos os que aceitam o sacrifício de Jesus podem receber esse benefício de salvação. Então, por meio de Cristo, provido, ao homem tanto a restauração como a reconciliação, aqui nós vemos que Deus dedicou, então, esse sacrifício a resgate das almas. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz no Calvário. Então, através da cruz, nós conseguimos atravessar este abismo e alcançar, então, a salvação. Foi pago por Jesus pelo perdão, pelo pleno e completo, em virtude, o qual pela cruz do Calvário. Então, nós vemos que, em virtude do qual o pecador é perdoado e mantido à justiça da lei. Então, todos os que creem em Cristo Jesus, através do seu sacrifício expiador, podem chegar a Ele e receber o perdão dos pecados. Pois pelos méritos de Cristo, franqueou-se comunicação entre Deus e o homem. Então, Deus pode aceitar-nos como seus filhos. E eu posso aqui reclamá-lo como meu Pai amoroso, e nele eu posso confiar. Então, não podemos perder a esperança, embora todo mundo ache que não há mais esperança, nós precisamos, então, continuar acreditando em Deus. Então, e o texto bíblico diz que Ele veio para dar a sua vida em favor da humanidade. Mateus 20, 28, Aqui está algo precioso que nós precisamos entender. Muitos ficam no vale da indecisão e também do desespero, apenas porque não compreendem o sentido aqui dessas palavras. Nós precisamos entender que nós viemos em estado de cativeiro. E o desejo de Deus é nos resgatar do vício, dos complexos de inferioridade, dos traumas, da solidão, da depressão e das marcas que o pecado possa ter estampado, em nossa vida. Então, por favor, não tente resolver seus problemas sozinho. Não é assim que funciona. Então, quando Deus se manifesta para nos salvar, Ele nos liberta das mãos do inimigo. Ele nos orienta e Ele nos salva. Entregue seus vícios, traumas e pecados nas mãos de Deus, porque Ele te ama. Que amor maravilhoso! Jesus entregou sua própria vida para me salvar. Você entende? Então, por causa da salvação, Deus, na pessoa de Jesus, nos justifica e também nos santifica. E é Ele que nos perdoa e também nos dá poder para uma vida de vitória e obediência. Então, permita-se para salvar-te. Conheço muitas pessoas que ficam perdidas na vida, tentando
inutilmente resolver os seus problemas e rejeitando a possibilidade de salvação. Muitas pessoas dizem assim: eu vou voltar para a igreja, e continua tentando, mas primeiro tenho que arrumar a minha vida. Então elas pensam assim. E em nome de Jesus eu digo que você que pensa para ser salvo por meio de Deus, você precisa corrigir seus erros, você certamente nunca será salvo. Tudo que você vai conseguir é acumular uma coleção de fracasso e promessas não cumpridas. Isso acrescentará cada vez mais os sentimentos de culpabilidade e impotência que irão apagando lentamente a voz de Deus em seu coração. Quando nós agarramos a Jesus, Ele nos concede a salvação e também nos concede a certeza daquilo que nós precisamos. Ellen White diz que toda pessoa crente deve submeter sua vontade inteiramente à vontade de Deus e manter-se num estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiadores do Redentor e avançando de força em força e de glória em glória. Ela continua ainda destacando que a salvação significa muito mais do que apenas crer ou aceitar mentalmente. Saber que Jesus é o nosso Salvador é muito mais do que um pensamento bonito e confortador. É exercer fé, é avançar de força em força. O que foi que afastou você de Deus e da sua igreja? Você se lembra? O porquê? Foi o ódio de alguém que cresceu dentro do seu coração? Foi o mau testemunho de alguém da igreja? E agora, diga-me, valeu a pena ter saído? Claro que não. Você andou todo esse tempo solitário e triste. Cada vez que chegava o pôr do sol da sexta-feira, uma estranha sensação tomava conta do seu coração. E às vezes, quando você passa na frente da igreja, seu coração até bate, acelera um pouco mais, né? Então, aqui eu vou dizer uma coisa: não existe possibilidade de felicidade longe de Deus. Eu tenho certeza que você nunca foi feliz lá fora. Então, o vazio que você sente será sempre preenchido por Jesus. Você pode estar se perguntando: como é que esse pregador sabe disto? A verdade é que eu não conheço você, embora muitas vezes tenha orado para que você seja salvo por Deus. Um dia, nos minutos da minha vida devocional particular, pessoal, senti a voz de Deus falando ao meu coração: escreva o que você está pensando, porque tem centenas e centenas de filhos e filhas de Deus maravilhosos chorando lá fora. Então, eles estão tristes, vazios, procurando algo que, no fundo do seu ser, sabe que eu sou Deus. Pregue para eles, porque essa pregação será um instrumento que eu usarei para resgatá-los. Em meus braços, eles não sentirão mais frio. Ao meu lado, eles não terão medo e eles experimentarão a liberdade. Preciso resgatá-lo enquanto não chega a noite, enquanto ainda consegue ouvir a minha voz.
Então é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu preparei esse sermão. Eu tenho um convite de Deus para você. Não vire as costas para Deus. Permita-se ser salvo. Você precisa voltar para viver para Deus. Quero lhe dizer que nunca é tarde para você ser herdeiro do reino de Deus. Então, neste momento, eu quero aqui orar com você, intercedendo a Deus sobre cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem. E que esta também seja a sua oração também. E feche então os olhos e vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu já machuquei demais na vida. Estou ferido, cansado de pecar, cansado de viver, de sofrer, de procurar e não achar. Por favor, meu Deus, estou aqui com o desejo de ser salvo e voltar para os seus braços sem promessas, porque já prometi tantas vezes e nunca cumpri. Simplesmente estou aqui, Deus. Alcança-me com tua graça, teu amor, tua bondade e misericórdia. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Você é responsável perante Deus e por sua vida também, né? Pela sua própria vida. E só Deus pode limpar você. Só Deus pode salvar você. E só Deus pode fazer por você que você sempre foi incapaz de fazer. Então, o amor de Deus, ele é infinitamente maior do que qualquer fracasso humano. Deus ama você do jeito que você é. O amar é de Deus. A iniciativa de nos salvar vem de Deus. Mas a escolha de aceitar a salvação, ela é nossa. Eu escolho ser salvo ou ser queimado com Satanás. Que Deus abençoe você, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos sempre estar ouvindo o convite de Deus, né? E neste momento, se você está ao lado dele, você pode ter uma vitória em Cristo. O hino 437, nós vamos finalizar essa mensagem cantando Vitória em Cristo, eterna vitória. Vitória.
Tá? Grandioso Deus, maravilhoso Pai que habita nos altos céus, que nós possamos ter dentro do nosso coração esse desejo de estarmos nos preparando para morar contigo no céu. Grandioso Pai, conceda-nos esse poder em nós para que nós possamos continuar nesta caminhada rumo à Canaã celestial. Que o Senhor possa nos dar força, poder e coragem para enfrentar as provações deste mundo, e tenho certeza que o Senhor está conosco e que assim nós possamos continuar até chegarmos este momento para nós irmos para o céu. Perdoa, Pai querido, as nossas falhas e ajuda-nos a confiar em Ti, e assim nós possamos ter essa certeza de que nós estamos fazendo a Tua vontade. Nós suplicamos essas bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.